E aí, gente, estamos aqui novamente, eu e o Guilherme. Eu não sei se você está vendo esse vídeo ao longo das aulas ou se você está vendo no final, mas nesse vídeo, nesse bônus, a gente vai estar entregando aí para vocês um pouco mais sobre a humanização e um pouco mais da nossa experiência junto, né? Que a gente já trabalhou em algumas produções juntos e como que cases de sucesso, né? E como foi esse processo, né? Entre produção e o audiovisual, né, a captação e a edição de vídeo, como que isso se entrelaça aí para poder gerar um material de valor. É muito importante a gente deixar muito claro para todo mundo que está assistindo a gente, que é o seguinte: a relação da produção, da captação, direção e edição precisa ser muito boa, uma relação muito boa. Por quê? Porque basicamente tudo que é feito na produção vai refletir, né, na captação, na edição e obviamente as pessoas precisam se entender muito bem. Marcelo, a gente tem uma coisa que eu falo aqui: a gente é muito objetivo, a gente é muito claro, nossas reuniões duram muito pouco tempo, a gente capta muito o que um e o outro tá querendo, tá pensando para aquele projeto e principalmente aquilo que o cliente quer, que é o mais importante, chegar a esse denominador comum. Vocês estão ouvindo meus cachorros aqui, que é impossível, mas a gente não quer ter corte nesse vídeo, né? A gente já corta tanto na edição que nesse eu falei assim, então vamos fazer. A gente vai trabalhar assim, sem corte e obviamente os pimpolhos vão participar com a gente também, porque eles fazem parte da nossa vida. Exato. Bom, até perdi o rumo. Tá, então as produções. A gente está falando já da humanização, né? Então eu acho que essa sinergia é muito importante, porque qual que é a intenção? Acho qual é o principal objetivo, né, desse curso, né? Que foi a nossa ideia, trazer uma perspectiva humanizada para uma produção audiovisual. Porque eu vou dar um exemplo meu, né? Eu estava prestando serviço para uma empresa esses dias, uma multinacional, e quanto maior a empresa, gente, obviamente essa relação entre funcionário, colaborador e diretores, enfim, ela tende a se tornar mais fria e menos pessoal, mais impessoal, né? Então, quando você traz o fator humano para esse vídeo, há muito mais conexão, porque essa conexão ela se dá num nível inconsciente. Então, é preciso ter essa consciência, né? De quanto mais humanizado, quanto mais verdadeiro, quanto mais a gente conseguir extrair de quem está em cena ali a informação que a gente quer trazer de forma mais espontânea possível, essa conexão ela vai acontecer ainda melhor, né? E isso vai, consequentemente, gerar bons resultados financeiros, de reconhecimento, enfim. O seu vídeo, né, o material que você for criar, é um reflexo do quanto você vai conseguir se conectar com a sua persona. Muito se fala dos equipamentos eletrônicos. Basicamente agora nós dois estamos sentados numa sala e a gente está se comunicando com uma câmera. Só que na verdade a gente vai muito além da câmera, né? A gente está se comunicando, criando um material para se comunicar com pessoas, né? Porque a gente trabalha a partir do princípio de que pessoas vão nos assistir, pessoas estão do outro lado da tela. Então a gente quebra essa impessoalidade, né, dos equipamentos eletrônicos e cria uma conexão com quem está assistindo esses vídeos do outro lado. Muito tem se falado da questão dos celulares, né, que estão, ao mesmo tempo que eles unem as pessoas, eles separam. O nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é, por meio do vídeo, unir cada vez mais, que a comunicação ela se torna direta e efetiva de uma pessoa para outra. É isso aí, essa é a pessoalidade, né? Porque a gente se conecta com pessoas. Exatamente. Né? A gente não se conecta com máquina, né? Tipo, quem não tem ódio, né, gente? Quando você recebe a ligação da Vivo com um robô, né? Seu nome é Marcelo, você é o Marcelo Araújo, que não sei o quê. Nossa, eu já desligo na hora, porque, tipo, é diferente de você ter... A gente sabe, quem trabalha com venda sabe que quando você está no tete-a-tete ali, é muito mais fácil você usar gatilhos. E na verdade o que a gente está fazendo agora, esse caminho da evolução do audiovisual dentro dessa área comercial, é na verdade o que sempre foi feito
pessoalmente. Então, tipo, se você entrar lá na Chili Beans, você vai ver que a pessoa está utilizando gatilhos para poder te convencer. Tem toda uma tática, toda uma jornada de atendimento e de venda, né? E mais ou menos é isso que isso está se transpondo pro vídeo, né? Porque hoje é o recurso que a gente tem, né? Sobretudo agora. Tem muita coisa fechada, que tá mudando essa realidade e, enfim, a revolução digital é presente, tá aí, né? E só tende a aumentar até um dia que forem criar uma outra, né? Uma outra forma de tecnologia. comunicação, né? Enfim, sei lá, pode ser telepatia daqui no futuro. Aí vai saber como que isso vai funcionar na telepatia, mas por enquanto tá aqui, né? Tá no digital, né? Nessa grande nuvem pela qual a gente se comunica, né? E basicamente é muito interessante a gente pensar nisso, porque hoje tem acontecido a democratização dos meios de comunicação. Se você for puxar e analisar a década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e agora 2020, né, o acesso aos mecanismos de comunicação e aos meios de se produzir, né, um conteúdo audiovisual, eles se tornaram muito mais democráticos, né? Antigamente só as grandes redes de televisão ou quem tivesse, né, um dinheiro bom para se investir em uma produtora teria esse equipamento audiovisual, né? Porque era muito caro, era analógico, eram fitas e fitas, né? E basicamente hoje não, hoje com um celular, basicamente você pode já praticamente resolver boa parte da demanda que você tem do audiovisual. E muita gente tem se utilizado disso, desse mecanismo. Exato, então aí você tem que focar no que vai te diferenciar, porque conteúdo tá todo mundo fazendo, né? Um celular bom com uma câmera ótima todo mundo tem, praticamente hoje, né? Você vai lá, entra no Mercado Livre, você compra um lapela, você tem uma captação de áudio bem feita, mas e aí, né? Como é que você vai se destacar no meio dessa multidão de gente no digital, né? Então é por isso que a gente está falando da humanização, porque isso é o que vai te destacar, né? Quando a pessoa está confortável na câmera, você se sente confortável. Já repararam isso? Às vezes você está, se você está assistindo um vídeo, você está vendo um show, onde a pessoa que está em cena está desconfortável, aquilo transparece, você se sente desconfortável. Então, na verdade, a pessoa sente, quem está assistindo, né, sente o que quem está em cena está sentindo também. Então, via de regra, base, a pessoa, né, quem está em cena, o conteúdo, a informação, tem que vir de forma que natural e não desconfortável, né? Ninguém gosta de desconforto. Você mencionando agora, Marcelo, me lembrou uma dinâmica que eu fiz uma vez. Basicamente era o seguinte, eram 3 pessoas tentando me guiar, 2 dariam diretrizes corretas e uma daria a diretriz, 2 dariam a diretriz errada e uma daria a diretriz correta, para eu chegar a um determinado lugar. E foi muito curioso, porque o artifício que essa pessoa usou para me passar a diretriz correta, porque eu estava com os olhos vendados, tudo, foi falar sussurrando. Enquanto as 2 gritavam, né, e tentavam me persuadir em base do grito, ele falava sussurrando. Então, hoje você observa que não necessariamente é preciso ter essa gritaria toda nas redes sociais, porque todo mundo está meio que buscando algo para ser visto e ser notado. Só que não necessariamente precisa de ter essa superexposição, né? Precisa ter essa como eu posso dizer, talvez até uma superexposição do corpo, igual muitas pessoas se utilizam, e a gente pensa que dá para fazer isso de forma sutil, dá para ser um diferencial, né? E muitas vezes as pessoas elas não têm essa diretriz, essa visão artística, conceitual da produção, da captação, da edição, e aí que entra o nosso papel, né? Basicamente, de tentar depurar um pouco dessa necessidade, transformar e entregar aquilo que a pessoa precisa. Isso aí você tocou num ponto fantástico, né? Porque a gente é meio vidente, a gente tem que ter bola de neve para poder entender. Porque o cliente muitas vezes, e eu diria talvez na maioria das vezes, o que não tem conhecimento audiovisual, ele não sabe o que ele quer. Ele sabe qual é o objetivo que ele quer alcançar. Então aí vale do profissional ter esse fator humano também, não só na impressão do vídeo ali, mas também nesse atendimento, porque aí você tem que ouvir, você tem que ter paciência,
né? Você tem que entender as entrelinhas, né? Às vezes a pessoa não sabe e ir captando ali coisinhas, né? Então, tipo, sei lá, às vezes acontece assim, eu tô gravando alguém, eu mostro lá um trechinho pra pessoa e a pessoa fala assim, puxa, ai, nossa, me senti gorda aqui, que não sei o quê. Então você já sabe, é uma dica pra você aquilo ali. Então, você tem que... Eu gosto de trabalhar assim, a minha realização é quando eu entrego um material e a pessoa fala assim, putz, cara, é isso que eu queria. Nem eu sabia o que eu queria e você conseguiu entender o que eu queria. É isso. Entendeu? Então eu acho que esse é o objetivo. Você conseguir um feedback desse tipo, porque você economiza o tempo do empresário, né, de quem está gerando conteúdo, você economiza o seu tempo, enfim. Da equipe são outras de produção questões. que está ali o dia inteiro basicamente filmando, a maior parte das vezes. E isso é muito importante a gente falar e também falar a respeito do capital humano, né? Porque muitas vezes a gente filma com uma equipe muito grande e é preciso coordenar essa equipe, a equipe precisa estar muito bem afinada com o objetivo principal. Então por isso que a gente sempre toma um cuidado muito grande também em harmonizar o set de filmagens, pra gente, não raras, às vezes você vai chegar no set de filmagem, vai ter incenso, sal grosso, alguma coisa assim, porque a gente gosta muito dessa pegada esotérica, a gente gosta muito dessa harmonização, porque uma pessoa que estiver ali numa vibração diferente, ela pode colocar todo o set por água abaixo. E com isso vai refletir no trabalho necessariamente. Isso é muito claro, ainda mais quando o trabalho é harmonizado. Sim. Você só consegue esse resultado se você tem um set em harmonia, não tem como. Tem como. E assim, você tem que vai ter que lidar com a ansiedade das pessoas. Porque vai ter alguém que vai querer pra logo, né? Sempre vai ter alguém que... Normalmente é o produtor. O produtor é a pessoa que... Basicamente O produtor é o chato da história. Isso é mais pura verdade. Tá todo mundo lá filmando, viajando, você foi produtor, ó... Cronograma, tamo no tempo. No caso do videomaker, uma das pedras no sapato do videomaker é o produtor. E eu digo isso no bom sentido, porque se você segue um cronograma, você consegue entregar o que você propôs, né? Enfim. E é importantíssimo criar o cronograma também, porque, na verdade, é o seguinte, para quem está filmando, ou para quem está criando conteúdo, seja captando, ou seja você que está na frente das câmeras, para quem gosta, é muito prazeroso. Então, não raras às vezes você vai exceder o tempo limite, né? E para algumas pessoas que ainda são perfeccionistas, vão em busca da perfeição e acaba se perdendo um pouco ali no tempo. Então, por isso que é importante ter o produtor no set de filmagens para poder cumprir com o cronograma para que tudo saia na perfeita ordem, pelo menos, né? E aí no final da tarde, no final do dia, se for um caso uma captação o dia inteiro, você não fica com cenas para trás. Então realmente o produtor tem essa fama de ser um pouco chato, de ficar batendo em determinadas teclas, mas não necessariamente ele vai ser rude, ele vai ser mal educado com isso. A única coisa que ele vai falar, ó, deu tempo, vamos lá, vamos encerrar essa cena, porque não raras a gente teve exemplo, videoclipe da Ellen, a gente gravou muitas cenas por 10, 12 vezes, né? Então isso é muita coisa em termos de material, em planos diferentes, em trechos diferentes, ângulos diferentes, e a gente precisava ter esse material, porque era um material muito delicado, né? E era um material que a cliente exigia que fosse dessa maneira, mas ainda assim a gente tinha um cronograma para cumprir e estavam todos de acordo, e a gente precisava trocar as cenas, mesmo porque era muita cenografia, eram coisas grandes, então a gente precisava de um tempo inclusive para montagem e desmontagem. É isso aí. Na verdade, você pense no produtor como um facilitador do seu trabalho, porque isso é o que ele é. A centralização ela não é boa em nenhum aspecto, entendeu? Então, não centralize o trabalho em você, entendeu? Se você tem a oportunidade de trabalhar com produção, saiba que ela está lá para te ajudar e fazer com que você tenha a sua cabeça livre para fazer aquilo que você sabe fazer, que é criar, entendeu? Então é isso. E basicamente, o papel do produtor é resolver boa parte dos problemas, né? E, obviamente, a hora que você está captando, ou a hora que, no caso, se você estiver sendo captado,
A última coisa que você quer ter naquele momento é problema, quer ter dor de cabeça, porque você já vai estar estressado o suficiente, eventualmente, né? Porque se você estiver nervoso com a captação, estiver ansioso, alguma coisa, principalmente para quem está fazendo isso a primeira vez, você já não vai querer lidar com aquilo. E o produtor ele vai amenizar boa parte dos seus problemas, ele vai evitar que isso chegue até você, enfim, é uma série de coisas que é muito importante, mas algumas pessoas acham dispensáveis. Né? Então, por isso que eu falo da questão do trabalho do produtor, o Marcelo agora ressalta, é justamente isso. Né? Muitas pessoas me perguntam o que um produtor faz. Tem muita gente que não sabe sequer que existe a profissão do produtor. Né? Pensa que a produção audiovisual ela se resume ao captador, né? Captação, edição, mas o produtor ele é essencial. Né? A gente nem está entrando aqui no mérito da direção de arte, que já vai para uma outra esfera, que é um outro trabalho que eu faço. Mas a gente está falando da produção nua e crua, basicamente. Então é extremamente importante que a gente também crie essa consciência das pessoas da necessidade de haver um produtor na maior parte das produções audiovisuais, inclusive daquelas que as pessoas acreditam ser mais simples. Esse trabalho em conjunto é fundamental, porque por mais detalhista que você seja, se você está ali preocupado em fazer uma boa luz, em criar uma boa fotografia, um bom enquadramento e fazer a captação da melhor maneira possível, você não vai olhar que a pessoa que está em cena está com o dente sujo de batom. Desculpa, vai passar. E aí você pode perder o material inteiro por causa disso, entendeu? Então isso é um exemplo do quão importante é o trabalho em grupo. Então, recentemente, eu vou citar um exemplo, uma coisa pequena. A gente estava numa produção, essa produção não foi com o Marcelo, foi uma produção com uma outra equipe, e era uma equipe bastante reduzida, e a gente estava com alguns artistas, alguns atores e atrizes, e uma das atrizes, pouco antes de gravar, ela estava com um turbante. Eu tinha acabado de colocar o turbante. E o turbante estava com a etiqueta para fora. E assim, ninguém que estava ali em volta captando percebeu. Né? Eu que fui lá e coloquei a etiqueta para dentro e mencionei essa questão, mas senão seria captado com a etiqueta para fora. Sabe? Então o olhar do produtor, agora esse talvez seria um pouquinho mais do diretor de arte, é justamente isso, de tomar conta do lugar para que tudo esteja de acordo com a necessidade para poder filmar. É isso aí. Eu acho que falamos bastante, não vai ficar muito longo, assim, vai ser quase um podcast, né? A gente gosta de podcast, mas vamos encerrar agora. A gente gostaria de agradecer você que ficou assistindo a gente até agora, por esse bônus também. E espero que tenha aproveitado bastante todo esse conteúdo, esse bate-papo. A gente tem essa característica muito da informalidade nos nossos materiais, porque a gente pensa que esse seja o caminho da humanização, porque a gente erra, né, e tá tudo bem, tá tudo certo. É isso aí, seja humano, não tem como você não trilhar o caminho da humanização no audiovisual, senão não há outra forma senão ser humano. A gente vai ficando por aqui, a gente vai se despedindo de vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez a Secretaria de Cultura de Rio Preto. A gente gostaria de agradecer, né, esse incentivo, né, e todos que se empenharam para trazer essa verba da Aldir Blanc para Rio Preto, que foi tão importante para tantos artistas, tanta gente que trabalha com isso, né, com arte, cultura da cidade, que se viu aí sem numerários nesse tempo todo e sem eventos e uma série de outras coisas, que pelo menos a gente possa ter um respiro nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Se cuidem, fiquem em casa e vamos torcer para a vacina chegar para todos o quanto antes. Até mais.